Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre você não é igreja. Com certeza você já deve ter visto aquela expressão, alguém dizer assim, eu sou igreja, ou então alguém dizer assim, eu vou para a igreja. Pois é, são expressões totalmente equivocadas. E então nesse vídeo nós vamos falar exatamente o que significa a palavra igreja e qual é a aplicação dela nos dias atuais, beleza? Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e compartilha os nossos vídeos, compartilha no seu Facebook, no seu WhatsApp, para que outras pessoas também sejam alcançadas e para que a palavra de Deus seja cada vez mais divulgada, né? Alcançando muitas vidas. Quero dizer que a lição de domingo, lição de número 2 da nossa revista Êxodo e Levítico, já está disponível também aqui no nosso canal. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você depois assistir a aula, a segunda aula que será ministrada nesse próximo domingo agora. O texto base para esse vídeo é Mateus capítulo 16, verso 13 até o verso de número 20. Vou deixar também aqui na tela para você acompanhar. A versão que eu vou ler é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim, ó. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amém. Bem, olha só, a palavra igreja, ela é mencionada mais de 80 vezes no Novo Testamento, né? Na Bíblia. E aqui em Mateus capítulo 16, verso 18, é a primeira vez que a palavra igreja é mencionada nas Escrituras. E quem falou, né? Quem mencionou foi o próprio Cristo, foi o próprio Jesus. A palavra igreja no grego significa reunião, né? É a palavra eclésia, de onde vem a palavra eclesiologia ou eclesiaste. Então a palavra igreja, no grego eclésia, significa reunião, assembleia, né? Significa comunidade. Traz a ideia de coletivo e nunca de individual. Tá? Então, essa é uma das traduções da palavra eclésia. A segunda tradução é do hebraico, que é a palavra kahal, que traz a ideia de chamados para fora, aqueles que foram chamados para fora. Um exemplo disso nós temos em João capítulo 11, quando Jesus vai ao encontro de Lázaro, que está morto, está dentro do sepulcro ali. E aí Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Né? A palavra que ele usa para chamar para fora é essa aqui,
carral, né? Saindo de um lugar e vindo para outro, trazendo a ideia de que está morto no lugar de morte e está vindo para fora, para a vida. Então a ideia não é simplesmente sair de um lugar, mas sair de um estado e vir para outro estado, né? Nesse caso aqui, sair da morte e vir para a vida. Então essa é a tradução da palavra. Igreja se refere a isso, se refere a um povo. Então aqui, com essa tradução, nós precisamos aqui quebrar pelo menos 2 mitos, né? O primeiro é: igreja não é o prédio, não é organização. Aquele prédio lá onde você se reúne com seus irmãos, aquilo ali não é a igreja. Aquilo ali é o templo físico, não é o templo do Espírito Santo, é o templo físico. O templo do Espírito Santo somos nós, individualmente, cada um de nós. Mas individualmente também não somos igreja, tá? Nós vamos falar um pouco mais disso na frente. Mas aquele prédio não é igreja e a denominação também não é igreja. Por exemplo, Assembleia de Deus, denominação da qual eu faço parte. Sou pastor na igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não é igreja. Quadrangular não é igreja. Universal não é igreja. Batista não é igreja. Igreja de Cristo não é igreja. Então, nenhuma denominação ela é igreja, porque igrejas são as pessoas reunidas. Então, o que é a Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus é uma organização, tá bom? Podemos por assim dizer. Então, o templo físico e a organização, a denominação, não são igrejas. Em Romanos capítulo 16, verso 3 a 5, em Romanos 16, Paulo vai fazer vários agradecimentos, né, a várias pessoas. E ele vai mencionar algumas pessoas onde a igreja, onde os irmãos se reúnem ali. Entre eles, ele fala de Priscila e Áquila. Agradece a Priscila e Áquila e a igreja que se reúne em sua casa. Então, o que é igreja? Igreja é a reunião das pessoas, é o ajuntamento, é a assembleia. Né? As pessoas ali reunidas, os crentes reunidos, não pessoas, não qualquer tipo de pessoa, mas os crentes reunidos ali, eles são a igreja, tá bom? Individualmente, eu sou igreja? Não. Individualmente, eu não sou igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, Paulo vai dizer, vocês são o corpo de Cristo e individualmente vocês são membros desse corpo. Então, se, por exemplo, acontece um acidente em algum lugar, e aí uma pessoa ali morre, o corpo dela é dilacerado ali, e aí o corpo de bombeiros vai ali, né, paramédicos fazer o resgate e tal, e vamos imaginar que um paramédico encontra um dedo jogado ali naquele cenário de tragédia, de acidente. Vamos imaginar que o paramédico encontra um dedo ali, né? O médico vai dizer assim, olha, encontrei o corpo. Está aqui o corpo da pessoa. O médico vai dizer isso? Não. Ele vai dizer, aqui está um dedo ou um membro do corpo. Né? Então, eu, individualmente, eu não sou o corpo. Então, eu não posso dizer que eu sou a igreja. Não. Eu sou um membro do corpo. Por que isso é tão importante entender? Porque muitas pessoas, né, e daí até surgiu um movimento que não é novo, é bem antigo, das pessoas que não querem congregar, chamados os desigrejados. Por quê? Porque eles acham que eles sozinhos, individualmente, são a igreja. E não é. A igreja é o corpo reunido. Eu, sozinho, separado, eu sou um membro. E pode perceber, tanto um membro do seu corpo, se, por exemplo, cortar esse dedo aqui e tirar fora, o que vai acontecer com esse membro? Ele vai morrer, vai apodrecer e vai morrer.
Assim mesmo, um galho de árvore. Se você cortar, o que vai acontecer com esse galho? Ele vai secar e vai morrer. Então, isso é a causa de muitas pessoas estarem morrendo, né? Fazem parte de um corpo de Cristo, mas não querem mais congregar, não querem mais estar debaixo de autoridade, e aí se perde, né? Eu sozinho aqui na minha casa eu oro, eu leio a Bíblia, eu assisto o culto online, e isso daí não é congregar. Congregar é estar reunido, é estar com pessoas, é você ajudar e ser ajudado. É você dizimar, ofertar, arredar cadeira, abrir a igreja, ligar o ventilador ali, ligar o som, conversar com os irmãos. Isso é congregar. Fazendo isso, você está inserido no corpo de Cristo, né? Então, você sozinho, você não é igreja. Nunca mais diga isso. Eu sou a igreja. Não. Você é um membro da igreja. Você é um membro do corpo de Cristo. E perceba então que o corpo de Cristo, ele tem muitos membros, né? A igreja do Senhor, ela tem muitos membros. Então você é apenas um dos muitos membros que o corpo de Cristo tem. E você deve honrar e respeitar todos os seus irmãos. Por quê? Porque eles são membros de um mesmo corpo. Assim como você, né? Essa mão não pode ter raiva dessa mão, né? Essas mãos não podem ter raiva desse pé. Por quê? Porque fazem parte de um mesmo corpo, né? Essa mão nunca pode ser brigada com essa, porque depois eu vou comer, eu vou me alimentar e eu vou precisar lavar as mãos. E aí uma vai ter que lavar a outra. Como é que uma vai lavar a outra se elas estão brigadas, né? Então, você precisa do seu irmão. Você não pode estar brigado com o seu irmão porque você precisa dele. Então, esse é dois pontos que nós precisamos desfazer, né? Que nós precisamos quebrar esses mitos aí. Igreja se refere à comunidade, se refere ao conjunto, à assembleia, à reunião. Individualmente, somos apenas membros desse corpo. Um outro detalhe que a gente precisa falar aqui dentro do texto de Mateus capítulo 16, a igreja ela possui algumas características. Eu anotei aqui 6 características para a gente poder conversar. A primeira a igreja ela é bem-aventurada. Jesus vai olhar para Simão Pedro e vai dizer: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Eu quero dizer aqui que Pedro aqui ele representa os crentes, ele representa os discípulos. Então, como Pedro, representando os discípulos, ele tem a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Então, a igreja, ela é bem-aventurada. O que significa a palavra bem-aventurado? A grosso modo, significa alguém em estado de satisfação plena. A grosso modo, nós poderíamos dizer que é alguém mais do que feliz, né? Muito resumidamente, a gente pode dizer isso. Então, a igreja, ela é um povo feliz, ela é um povo alegre, né? Mais do que feliz, porque ela é bem-aventurada. Essa é a primeira característica da igreja. A segunda característica da igreja é a seguinte: ela tem a revelação de quem Jesus é. Todo esse questionamento é em torno da pessoa de Jesus, é em torno da identidade de Cristo. Jesus pergunta para os discípulos: quem os outros dizem ser o Filho do Homem? E aí eles vão responder. Jesus depois pergunta para os discípulos: e vocês, quem dizem que é o Filho do Homem? E eles ali não respondem, e Pedro responde, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez eu estou dizendo, Pedro ali representando os crentes, representando os discípulos, ele tem a revelação da identidade de Cristo. Então a igreja de Cristo, a igreja, ela tem a revelação de quem Jesus é. Essa é a segunda característica da igreja. A terceira característica é essa: ela tem o Espírito de Deus, porque a revelação da identidade de Jesus só vem através do Espírito de Deus.
sem o Espírito de Deus, não tem como conhecer e nem saber quem Jesus é. Então a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, ela tem o Espírito de Deus. A quarta característica aqui da igreja, ela está firmada, ela está edificada em Cristo Jesus, né? Nós lemos aqui no verso 18, Jesus falando, né? Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedra aqui que Jesus se refere não é Pedro, mas sim a declaração de Pedro, a confissão de Pedro. E que confissão é essa? A confissão é essa aqui. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão é a base aonde a igreja do Senhor ela está edificada. Ela está edificada sobre essa confissão, sobre essa declaração de que Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo. Essa é a quarta característica, né? A quinta característica, ainda aqui no verso 18, Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa isso, né? Muita gente aí fantasia, imagina que que o inferno é um reino que está em guerra com o céu e tal. Não é nada disso, irmãos. O inferno é uma prisão, é o lugar dos mortos, é a sepultura, é o reino, é o lugar para onde os mortos vão e para onde todos que não têm Jesus estão condenados a ir. Então, quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que a igreja é a única responsável por tirar as pessoas condenadas ao inferno daquele lugar, né? Depois que morre, não tem mais jeito, né? Não significa que a igreja vai lá no inferno e tirar aqueles que estão condenados lá, no sentido literal, mas sim é uma figura de que as pessoas que estão vivas, mas não têm Cristo, não têm Deus, estão condenadas ao inferno. Então significa que a igreja ela é responsável por resgatar essas pessoas desse estado de morte. Lembra? Chamados para fora. A igreja é responsável por tirar as pessoas desse estado de morte, condenadas ao inferno, tirar de lá e trazê-las para a luz, trazê-las para fora, né? Trazê-las para a vida. Essa é a quinta característica. O inferno, a morte, ele não tem poder e não prevalece contra a igreja de Cristo. Tá? E a sexta e última característica aqui ela tem as chaves do reino dos céus. Essa é a sexta e última característica. E aí Jesus vai dizer, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que significa isso? Né? Significa que a igreja ela tem esse poder e autoridade para conectar as pessoas ao céu. Ela é uma agência do céu aqui na terra, onde as pessoas são resgatadas, são salvas através da igreja. A igreja ela tem esse trabalho de pregar o evangelho, de divulgar a palavra de Deus, e ela é o corpo de Cristo, né? A conexão entre os perdidos e o céu é com certeza através da igreja. Então, esses são os pontos, tem outros, mas nós escolhemos apenas esses para poder compartilhar aqui com você. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, né? Eu quero te pedir, a sua inscrição é muito importante aqui para nós. E você que já é inscrito, que já nos acompanha, muito obrigado pela sua inscrição. Deus abençoe a todos vocês.